Olá! Quando a gente vai envelhecendo, principalmente passando de 50 anos, nosso corpo muda mais depressa. O metabolismo fica mais lento, nossa imunidade baixa, nossa memória começa a piorar. Mas nós podemos envelhecer bem. Precisamos plantar as sementes certas, dar ao nosso corpo os nutrientes corretos para continuarmos a ter uma vida dinâmica, ativa, com poucas dores e chegar mais longe possível com a melhor saúde. Nesse vídeo eu vou falar sobre saúde. Quais as 3 frutas que você, acima de 50 anos, deveria estar ingerindo para ter a melhor nutrição possível, ficar mais bonito, ter uma pele mais saudável, memória afiada e se sentir melhor e até reduzir a velocidade do envelhecimento. Está preparado? Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. E também compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares, porque quando o assunto é a sua saúde, a nossa saúde, vale a pena compartilhar. Então compartilha aí. E me conta, você come frutas todos os dias? Qual a sua fruta favorita? E que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá! Ao mesmo tempo que o nosso corpo vai envelhecendo, após os 50, vão surgindo as doenças crônicas com maior velocidade, como hipertensão, diabetes, artrose, então as dores articulares, dores musculares, piora da memória, piora da visão e da audição. Nas últimas décadas, bem recente isso, descobriram que as sirtuínas, especialmente a SIRT1, tem um papel importante em retardar essas doenças relacionadas à idade, esses processos inflamatórios, doenças metabólicas, degenerativas, até do seu cérebro. Até alguns anos, eu nunca tinha ouvido falar em sirtuínas. Até eu ler o livro do David Sinclair, que é um dos chefes de genética da Universidade de Harvard, chamado Lifespan, em português, Tempo de Vida, em 2019. O livro abriu meus olhos. E onde as frutas entram nisso? Tem algumas coisas que ativam as sirtuínas, principalmente a SIRT1, que pode frear o envelhecimento. Você já deve ter ouvido falar em resveratrol da uva, do vinho tinto. Pois é, o resveratrol ativa o SIRT1. Tem outro conceito que você talvez nunca tenha ouvido falar, chamado xenohormesis, que é como o nosso corpo pode se beneficiar do estresse sofrido por uma planta. O resveratrol e os flavonoides são compostos bioativos fabricados pelas plantas que têm a ver com o estresse do meio ambiente. Vai beneficiar você que está comendo porque a planta passou por seca, algum ataque de bichos, frio demais ou calor demais. Então as frutas são ricas em flavonoides e também fibras, vitaminas, minerais que além de nutrir você, podem reduzir um monte de doenças crônicas como pressão alta, diabetes, infarto, obesidade, derrame e até mesmo câncer. Por isso que frutas devem fazer parte do seu cardápio. Então frutas que são estressadas, orgânicas, sem pesticidas, aquelas frutas cheias de cor, aumenta as defesas do nosso corpo. Veja só, se você der polifenóis para ratinhos de meia idade, eles ficam mais ativos, correm mais, ficam menos doentes e podem viver mais. Vivem mais e uma vida com mais saúde. Esse é o objetivo da gente, viver mais, com mais saúde e tentar não depender dos outros. O ideal é optar por frutas da estação, que normalmente são mais saborosas, mais cheirosas, que têm maior valor nutricional. E veja bem, as frutas de época não precisam de tantos agrotóxicos, compostos químicos, menos interferência humana e mais benefício para você, além de serem mais baratas de serem compradas. Mas tem 3 frutas que dão o ano todo. Se você consumi-las, já seria uma grande vantagem. Vou falar dessas 3 frutas e depois eu vou falar das frutas por estação. Fruta número 1. Vamos começar com o limão. O limão é uma fruta muito poderosa. Em um estudo de 2014, tentaram identificar as frutas mais nutritivas. Eles examinaram 17 nutrientes essenciais, desde fibras até a vitamina B12, e queriam identificar quais alimentos que fornecem pelo menos 10% da dose diária recomendada desses nutrientes essenciais a cada 100 gramas da fruta. Quem foi o vencedor? O limão. Os limões fornecem quase 20% das necessidades desses nutrientes essenciais em apenas 100 gramas. É como ter uma mina de ouro em suas mãos. Eles são uma fortaleza contra os radicais livres que causam danos às células. Eles também têm esses supercompostos chamados flavonoides, especialmente a hesperidina, que age contra inchaço, rutina e naringina.
E por ter pouco açúcar, são um parceiro perfeito para a luta contra o diabetes. Além disso, se você troca um refrigerante por um suco, por uma água com limão, ele pode reduzir a gordura no fígado. E quem hoje não tem gordura no fígado? Melhorar sua pele, porque tem muita vitamina C, que ajuda na formação e manutenção do colágeno. Por isso, reduz o aparecimento da flacidez da pele e rugas da idade. O limão também protege contra pedras nos rins, já que eles têm muito citrato, que inibe o crescimento de cristais de oxalato de cálcio, que é mais ou menos 80% das pedras. Sem contar que pode melhorar a digestão, porque aumenta a secreção do ácido clorídrico do estômago, melhorando a imunidade, hidrata. Olha só, nesse calor, ter o corpo bem hidratado é importante para a desintoxicação do corpo e pode auxiliar na perda de peso, se você trocar o que bebe por água com limão. Começamos bem, né? Agora vamos para a segunda fruta que dá todo ano no Brasil e você deve usufruir: o mamão. O mamão é uma das frutas mais populares do país. Quando eu penso em mamão, eu penso na nossa saúde digestiva, principalmente por causa da papaína, que é uma enzima que ajuda a digestão de proteínas. Quando a pessoa envelhece, podem não ter tantas enzimas digestivas e a papaína pode ajudar. Também é útil para aliviar a constipação, mas não para por aí. Ajuda a saúde dos nossos olhos. Ele é rico em zeaxantina, que é um antioxidante que filtra os raios azuis e protege contra degeneração macular. Também melhora sua pele, seu cabelo, pois é rico em vitamina A e vitamina C. Serve até para aplicar topicamente uma ferida por causa da papaína, que ajuda a debridar a área necrótica. E por causa do beta-caroteno, pode ajudar a prevenir a asma, que é comum, um segundo pico na terceira idade. E para os homens, ajuda na saúde da próstata por causa do beta-caroteno. Será que formosa ou papaya? Qual é o mamão mais nutritivo? No fundo, não tem muita diferença. Vai depender da sua preferência e do seu bolso, porque o papaya normalmente é sempre um pouquinho mais caro. E também o diabético pode comer com tranquilidade, pois o índice glicêmico do mamão é médio, 60. E a carga glicêmica é apenas 6, baixa carga glicêmica. E a terceira fruta que tem todo ano aqui no Brasil, que você deve ter imaginado, a banana. Calma, doutor, você não falou que a banana tem alto índice glicêmico? E melhor diabético não exagerar? É verdade. Não exagerar não significa que você não possa comer. Se você for pré-diabético, diabético, coma meia banana, uma banana toda junto com alguma proteína, como iogurte ou um queijo, para absorver mais lentamente a glicose. Porque a banana tem muitas vantagens, começando que é uma das frutas mais baratas. Além disso, é rico em potássio, magnésio, e potássio e magnésio a baixa pressão, muito importante se você for hipertenso. Também tem ácido fólico, vitamina C, vitamina B6, por ela ter muita fibra, especialmente a pectina, pode ajudar no intestino preso, desde que você tome com líquido. E é uma coisa muito importante, ela tem triptofano, que é um aminoácido que vai ser convertido em serotonina no seu cérebro. Então reduz o estresse, melhora o humor e também pode ser convertido em melatonina, ajudando o sono. Então banana é muito interessante se você não quiser ser um velhinho ou uma velhinha ranzinza. Bem, todas essas três frutas são simples de encontrar, cabem no seu bolso e são fáceis de incluir na dieta. O limão, se você gosta de água com limão, pode espremer na salada ou mesmo fazer uma limonada. Mamão no seu café da manhã ou em um lanchinho, a banana pode colocar na aveia, na tapioca, bater no leite, banana com queijo, banana com canela, é muito fácil colocar na dieta, não precisa nem ter imaginação. Mas eu não quero que você se limite a essas três frutas, longe disso. Segundo a OMS, as dietas como dieta DASH, que foi feita para pessoas hipertensas, o ideal é a gente comer 3 a 5 porções de frutas e vegetais por dia. Uma porção é mais ou menos o tamanho de uma bola de tênis, uma xícara de frutas frescas, picadas. Mas essas frutas não precisam ser frescas, podem ser congeladas ou secas, mas as secas têm sempre mais açúcar. E para não ser um esforço inserir as frutas no nosso dia a dia, precisamos de variedade. Senão você vai enjoar. E também, outro ponto importante é consumir alimentos de cores diferentes, porque cada um dos flavonoides vai ter uma afinidade para uma área do corpo. Antocianinas das frutas vermelhas agem no cérebro, combatem doenças neurodegenerativas. Zeaxantina ajuda nos olhos. Licopeno do tomate, do mamão, da goiaba ajudam na próstata e na pele. Por isso que é importante você ter um cardápio colorido. E variando, você também vai consumir vitaminas e minerais diferentes. Vou escolher mais 2 frutas de cada época do ano com características diferentes entre elas. Já que estamos na primavera, as frutas da primavera, jabuticaba. Jabuticaba acabou de levar o prêmio de melhor fruta do Brasil e segunda melhor do mundo, só perdendo para o mangostim. Se dependesse de mim, a jabuticaba ganhava.
Ela é rica em antocianinas, que, como eu falei, faz bem para a sua saúde cerebral, ajuda a sua digestão, por ser rica em fibras, reduz a pressão arterial, melhora o colesterol, tem propriedades anti-inflamatórias e retarda os sinais de envelhecimento da pele. E é uma delícia. Segunda fruta da primavera, a manga. Cheirosa demais. A manga tem carotenoides, que são precursoras da vitamina A. Protege sua visão, tem zeaxantina, que previne a degeneração macular, que é uma das causas principais de cegueira. Protege contra catarata, dificuldade de visão noturna. Tem vitamina C, então melhora a pele. Mangiperina reduz a inflamação do corpo. É rica em fibras, então reduz pressão de ventre. E como a banana, ela é alta em açúcar, então não exagere. Outras frutas de primavera são caju, maravilhoso, rico em vitamina C. E para o pessoal do Nordeste que nos prestigia, um grande abraço. Outra, pitanga, amora, melão, laranja e pêssego. Agora vamos para a fruta do verão. Vou escolher duas que são fantásticas. A primeira, melancia. A mais refrescante de todas, ela hidrata muito bem, é excelente para os dias de calor. Também ela contém citrulina, que estimula nosso corpo a fabricar óxido nítrico, relaxa as paredes dos vasos sanguíneos, ajudando a circulação. E para os homens também é interessante, lembre que remédios como Tadalafila, Viagra, aumenta a produção de óxido nítrico. Então se você tem mais de 50 anos, pode ter uma forcinha extra. A melancia também baixa pressão, por ser rica em potássio e magnésio, e tem muita fibra, então reduz o colesterol. Agora, para o diabético, não exagere, porque a melancia é um dos mais altos índices glicêmicos de todas as frutas. E a segunda fruta do verão, o abacate. Para o diabético, é uma das melhores frutas, tem baixo índice glicêmico, é rica em beta-cistecerol, que reduz a absorção do colesterol da dieta, é rica em ácido oleico, 70% da gordura do abacate é desse ácido, é o mesmo do azeite de oliva extra virgem, então ajuda a desinflamar, pessoas que têm muitas dores. E mais duas coisas que pouca gente fala, tem mais potássio que uma banana, então ajuda na pressão, nas câimbras, e tem glutatião, que é um antioxidante que fortalece o sistema imunológico. O abacate é excelente, pena que é calórico. Outra fruta do verão, o abacaxi. O maracujá, o coco, o cupuaçu, a jaca, a pera, a uva. Agora vamos mudar de estação para o outono. Laranja. A laranja é uma fruta com baixo índice glicêmico, então é ótima para quem tem diabetes. É rica em vitamina C, então vai ajudar na reparação dos tecidos do corpo, absorção de ferro da dieta, prevenindo contra a anemia. E seus flavonoides, como limão, ajudam na saúde do coração, previne pedra nos rins, também é rica em fibras, ajuda na digestão. A maçã, outra fruta excelente para quem tem diabetes, pois tem baixo índice glicêmico e é rica em fibras e polifenóis. É rica em antioxidantes como quercetina, que reduz dores, ajuda a saúde cerebral, reduzindo o risco de doenças neurodegenerativas. E as maçãs são ricas em fibras, ajuda a perder peso e tem efeitos pré-bióticos que ajudam a selecionar bactérias boas no seu intestino. Outra fruta que encontramos no outono são caqui, figo, graviola e kiwi. E as frutas do inverno? Morango, uma xícara de morango contém mais vitamina C do que uma laranja. Além disso, o morango é rico em fisetina, que é um dos flavonoides que tem efeito senolítico, ou seja, mata as células zumbis, as células senescentes que são velhas e inflamam o seu corpo. A fisetina do morango mata as células senescentes, tendo um efeito protetor contra câncer e outras doenças crônicas. E o segundo do inverno, as tangerinas, ou mexerica, poncã, são ricas em antioxidantes e vitaminas, ajuda a digestão por ser rica em fibras, pode reduzir o colesterol, ajuda contra a artrite, baixa a pressão por ser rica em potássio, é boa para a pele, pois tem vitamina C e ajuda a sua imunidade. Gostosa e boa para a sua saúde. Outras frutas, a uva, a carambola, lembrar, quem tem problema renal, é um veneno, pode intoxicar e até matar. Gostou do vídeo? Se você não curtiu, curta e compartilhe. Tenho certeza que você vai ajudar alguém. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 3 recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre gordura no fígado, meu vídeo sobre as melhores comidas para a ansiedade e a minha playlist dos alimentos e chás que servem como remédios naturais. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!